E vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Meu Deus e meu Pai, ó Senhor, meu Deus, me revista da tua sabedoria. Senhor, dê sabedoria, Senhor. Dá-me sabedoria, Senhor. Dá sabedoria para esse irmão, para essa irmã também, Jesus. Ó, meu Deus, abre os olhos dele e os olhos dela, Senhor, para enxergar. Ó, meu Pai, eu te peço, Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Podeis aceitar. Graças a Deus, irmãos. Essa palavra gloriosa, ela vai falar do inimigo. O diabo, ele vai ter um milênio. Logo após o arrebatamento da igreja, haverá um milênio. 1000 anos, vai ser literal. Nós assembleianos, Assembleia de Deus, ela crê no milênio literal. Jesus ele vai matar a igreja e depois Jesus virá com a igreja glorificada e implantará o milênio aqui na terra. E o inimigo, o diabo, ele vai ser preso por 1000 anos, E depois Satanás será solto. Louvado seja Deus. O fim do milênio, vemos Satanás sendo solto, liderando a última rebelião contra Deus. Ele já foi fracassado ali na eternidade passada. Ele rebeliou contra Deus, ele vai rebeliar contra Deus de novo ali, logo após o milênio. E a sua derrota terá início o juízo definitivo e final sobre todos os ímpios e de todos os séculos. E esses ímpios comparecerão diante do trono branco. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Nós vamos ver aqui, irmãos, no versículo 8, do capítulo 20, diz assim: e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Ele sairá e vai juntar essas pessoas, e esse grupo vai ser chamado de Gog e Magog. E é um grupo, muitas pessoas de todas as regiões. Eles vão vir como a areia do mar. Dá para contar a areia do mar, irmãos? Não dá para contar. Dá para contar a areia que está lá no fundo ali atrás? Não dá para contar. É mesmo assim. Mas só que Jesus vai vencer. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O inimigo, ele engana. Ele sairá enganar as nações que estão sobre esses 4 cantos da terra. E, irmãos, o engano é a palavra que define a ação do diabo. O diabo, ele engana as pessoas. A palavra que define a ação do diabo em relação ao homem no Apocalipse. Louvado seja Deus. Essa palavra engano, a palavra engano aqui fala de seduzir, de desviar. Ele vai seduzir, vai desviar o povo ali que viveu durante o milênio, ali o milênio de Cristo.
Satanás, ele é o enganador. Ele é o enganador das nações. Ele é essencialmente mau. Ele é mau e mentiroso e irá seduzir novamente a humanidade para levá-la a rebelar-se contra Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cristãos que somos servos do Senhor, lavados em remendo do sangue do Senhor, precisamos estar vigilantes, irmãos, vigilantes e orando para não ser enganado por falsas aparências. Falsas aparências. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 4, que diz a palavra do Senhor. Capítulo 11, versículo 4, diz assim lá em Coríntios. Glórias a Deus. Boa é essa palavra, bom é louvar ao Senhor e meditar na sua palavra. A palavra do Senhor é alimento às nossas almas. Nós vamos ver aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, e no versículo 14, das falsas aparências. Olha o que diz a palavra do Senhor. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, olha o que diz também. E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Olha aí, olha o que a Bíblia está falando. O inimigo, ele se transfigura em anjo de luz. Em anjo de luz. E aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 15? Não é muito, pois, que os seus ministros, do inimigo, ele tem ministros que ministram o seu engano. E ele se transfigura em ministro da justiça. Olha, eles vêm com palavras doces, de justiça, mas na verdade ali é diabo, é inimigo, está enganando. E nós temos, igreja, nós como servos de Deus e servos do Senhor, nós temos que ter a mente de Cristo e discernir quando é de Deus e quando não é de Deus. O fim dos quais será conforme as suas obras. Pelas obras conheceremos, pelos frutos você vai conhecer se é de Deus ou não. Não pode uma árvore boa dar bons frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos entender. Gog e Magog. Essa vai ser a última rebelião. Satanás, ele se rebeliou contra Deus, seduzindo, enganando ali uma terça parte dos anjos. O que é uma terça parte? Uma terça parte, irmãos, é uma fração. Imagine aqui essa folha. Aquela está inteira, não está? Vou fazer aqui um pedaço de papel. Ele é um retângulo, está inteiro. O que é a terça parte? Ó, aqui é a metade. Aqui é a metade. Aqui, ó, se eu fazer isso e isso aqui, é a terça parte. Ou seja, aqui é 2/3, certo? E aqui é 3/3. 2/3, 1/3. Ele pegou 1/3 dos anjos. A Bíblia fala que os anjos do Senhor são milhares de milhares. Esses anjos que foram com o inimigo, eles são demônios hoje. Eles são ministros do reino das trevas. Então, no milênio, o diabo e todos os seus ministros, seus demônios, vão estar acorrentados. A terra, ela vai gozar de perfeita paz. Porque o Senhor Jesus, ele vai reinar de Jerusalém. Jerusalém será a capital. Louvado seja Deus de Israel. E nós vamos ver aqui que esse Gog e Magog, que é a última rebelião,
sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Louvado seja Deus. E são números, comparado com a areia do mar, para juntar em batalhas. Está lá no capítulo 20, no versículo 8 de Apocalipse. Louvado seja Deus. Gog e Magog, igreja, aqui não fala de um local, não é um local. É o local de Magog e o local de Gog. Não é um local. Louvado seja o nome do Senhor. País ou região específica, não é. Mas sim de um exército enorme. Eles vão lutar contra Deus. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. O pior inimigo que se pode ter é o próprio Deus, porque ninguém vence a Deus. Deus, ele tem todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Esse exército enorme que vem de todos os lugares da terra. A terra, ela vai ser reinada pelo Senhor Jesus, pelo Messias. Só que no final do milênio, o diabo vai ser solto e ele vai ludibriar os homens da terra para lutar contra o Messias, para lutar contra a cidade amada. Louvado seja o nome do Senhor. Eles vão se unir para atacar o governo de Cristo. E igreja, vemos aqui que o fracasso de Satanás começou com uma rebelião. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com a rebelião. O que é rebelião? É ir contra a autoridade. Quando a gente fica perto de gente que é contra a autoridade, que se rebela, você pode ver que isso aí é o diabo. Deus não está nesse meio. É o diabo que está lá. Quando você vê a pessoa se rebelando contra a autoridade constituída por Deus, você pode entender que é diabo, é inimigo. É o diabo que causa na boca dele ou dela. Então, essa pessoa ela poderá ter o fracasso que o inimigo teve, se ela não vigiar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha o que diz: o fracasso de Satanás começou com uma rebelião, e o seu último ato também será uma rebelião. Será uma rebelião. Lá em Isaías, no capítulo 14, Isaías, capítulo 14, no versículo 11 a 15. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus. Olha o que o Espírito Santo, ele diz aqui através da sua palavra, o nosso Deus. Isaías, no capítulo 14, 11 a 15. Diz assim: já foi derribado no inferno a tua soberba. Olha aí, gente, irmãos, o diabo ele é soberbo, e todos aqueles que se rebelam também têm que tomar cuidado com a soberba. Já foi derribado no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Aqui está se referindo ao inimigo, está se referindo a Satanás, o inimigo número 1 de Deus e do homem. Irmãos, o diabo ele odeia o ser humano. Ele odeia. Se ele pudesse devorar o ser humano, ele devoraria. E ele devora, tem muitos aí que dão lugar para ele, e o diabo entra nele e destrói. Se ele pudesse destruir a igreja, mas ele não pode, porque a igreja é lavada, comprada e remida no sangue do Cordeiro. Como foste lançada por terra, tu que delimitavas as nações, tu que dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das
da banda do Lago do Norte. Aqui é ele falando, ele querendo sentar no lugar de Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha, irmãos, terrível, né? Mas aqui ele vai vir lá com essa população, Gog e Magog, para destruir o reino de Jesus. Louvado seja Deus. E Deus vai permitir que isso aconteça, porque o homem vai ser provado. Olha o que diz aqui. O que diz? E subiram sobre a largura da terra e cercaram a maior dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo dos céus e os devorou. Lá em Apocalipse 20, diz que o fogo do céu devorará o Gog e Magog, esses rebeldes influenciados pelo inimigo. Irmãos, temos que vigiar contra a influência da natureza pecaminosa. Igreja, o mundo ele vai provar, ele vai experimentar, louvado seja Deus, durante 1000 anos, justiça e paz pelo reinado de Cristo. Louvado seja Deus. Uma vida de qualidade e significado com saúde, segurança, prosperidade. Mas basta que Satanás seja solto, né, depois de 1000 anos, para que uma grande rebelião contra o governo de Cristo se inicie. Louvado seja o nome do Senhor. Alcançando grande parcela da humanidade, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha, como está escrito no versículo 8 do capítulo 20 de Apocalipse. Isso aconteceu semelhante no jardim do Éden, igreja. A serpente, ela ali, como tem acontecido desde o jardim do Éden, a serpente me enganou. Essa fala foi de Eva, lá no capítulo 3, versículo 13. E vamos notar que mesmo sobre o reinado do próprio Cristo, no reinado do próprio Cristo, após o inimigo ser solto, pessoas elas vão escolher, elas vão deixar-se levar pelo engano de Satanás. Pessoas escolherão seguir ao inimigo, ao engano. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vemos aqui até onde realmente somos convertidos. Até onde realmente somos convertidos. Realmente Cristo reina em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, nós temos que exige uma análise pessoal e sincera de cada um de nós. Será que realmente Cristo reina em nossas vidas, ou estamos atrás dos pães, ou somente das bênçãos e dos peixes? Porque Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes, alimentou uma grande multidão. Mas há uma pergunta importante lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Irmãos, nada nos separará do amor de Cristo. Mas a resposta, ela é nítida.
Somente nossas escolhas de rebelião contra Cristo podem nos separar do amor de Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, isso vai acontecer. O milênio vai vir, o arrebatamento da igreja vai vir. O anticristo está vindo também. E há de quem ficar nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver, igreja, que logo após essa rebelião contra a cidade amada, contra o governo de Cristo, esse povo que lá no reinado que vão nascer durante os 1000 anos, a igreja vai estar com Cristo. A igreja ela vai estar glorificada com Cristo, ela vai estar com o corpo transformado. Nós vamos reinar com Cristo. É como se fosse assim: Cristo ele é o rei e a igreja vai ser a rainha. A igreja ela vai estar guardada. Aqui eu estou querendo, é um estudo que Deus colocou no meu coração para transmitir à igreja nessa noite, que lá no milênio, vai acontecer o milênio. Jesus ele vai reinar, ele vai suplantar o anticristo e vai implantar o milênio na terra. Depois desses 1000 anos, o inimigo vai ser solto. O inimigo, assim que iniciar o milênio, o diabo vai ser preso. A terra vai ser gozar de perfeita paz. Mas durante esses 1000 anos vai nascer pessoas. Essas pessoas elas vão viver uma plena paz, porque onde Jesus habita, onde Jesus reina, é paz, é vitória, é bênção. A terra vai ser restaurada. Mas só que depois o diabo será solto a enganar. Deus vai provar esse povo que nasceu no milênio. E eles vão deixar se enganar. E hoje, comparando com hoje, tem muitas pessoas que se deixam enganar pelo inimigo. Não dão ouvido à voz do Espírito Santo. Não dão ouvido à voz do Senhor. E logo após, irmão, virá o juízo final. Depois de viver 1000 anos sob o governo de Cristo e usufruir de todos os benefícios advindos deste tempo de justiça e paz, o homem verá Satanás novamente solto. Então, irmãos, o que a gente aprende? Quando a gente vê uma pessoa perdendo a paciência, blasfemando de Deus, murmurando, brigando, não é o Espírito Santo, é o inimigo. A gente não pode se ofender com a pessoa. Louvado seja Deus. É o inimigo. Irmão, o diabo é vencido e lançado definitivamente no lago de fogo, onde nunca mais sairá. Isso vai ser antes do juízo final. Ele vai ser lançado no lago de fogo definitivamente, e ele nunca mais sairá de lá. Após o juízo divino sobre Satanás, terá o início do juízo dos ímpios. Quem vai ser lançado primeiro no lago de fogo? Quem vai ser lançado? Quem? A besta e o falso profeta. Depois do milênio, quem vai ser lançado? O diabo. E toda a sua prole, os demônios, tudo vão ser lançados no lago de fogo. E eles nunca vão mais sair de lá. Pensa que eles vão morrer? Não vão. Eles vão ficar sofrendo lá eternamente, queimando no fogo. E após o juízo divino sobre Satanás, terá o início do juízo dos ímpios. O que vai acontecer? Os mortos que morreram na grande tribulação, que morreram desde Adão e Eva, porque antes de Cristo, aqueles... Pastor, como que as pessoas antes de Jesus eram salvas? Elas eram salvas pela fé. Não está escrito, eu não lembro agora, mas tem uma passagem na Bíblia que está escrito que Abraão foi justificado pela fé. Abraão estava esperando o Messias, certo? Então, aqueles que serviram a
o trono branco. O trono branco, ele é um trono glorioso. O trono branco fala da pureza e da santidade de Deus. Esse trono, ele é sublime, glorioso, que quando ele aparecer, vai fugir os céus e a terra, e não vai ter lugar para eles. Quem é que vai estar neste trono? É Deus Pai ou Deus Filho? É Deus, irmãos. É Deus, mas na pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele que vai julgar. Nós vamos ver aqui, em João 5:22, está escrito lá, que o Pai deu ao Filho todo o juízo. O Pai deu ao Filho todo o juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Então é Ele que vai julgar, é o Senhor Jesus. O juízo final é chamado também de juízo do trono branco, por causa do que diz o verso 11. O verso 11 lá do capítulo 20. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Não achou lugar para o céu e para a terra. O branco, o que o branco ele representa? Pureza. Ele aponta para a pureza, para a santidade, para a glória de Deus que está neste trono. Este trono, igreja, ele é tão magnífico, magnífico e glorioso, que todo o universo físico, irmãos, você olha para esse céu aí, eu vejo a lua e vejo as estrelas e vejo o sol. Mas você sabia que na astronomia essas estrelas aí, elas podem ser um outro sol? Pode ser um outro sol. E que nesse sol tem outros planetas. E nós estamos numa galáxia. E aí, se for viajando mais nesse espaço sideral, vai ter outras galáxias. Isso aí é tudo fichinho do trono de Deus. Porque quando o trono de Deus aparecer, eles vão fugir. Eles vão se render para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Este trono é tão magnífico, glorioso, que todo o universo físico desaparece diante dele. O tempo e as dispensações findam-se aqui. Inicia-se o maior julgamento que já existiu em toda a história. Jesus chama de forma categórica este dia, o último dia, que os ímpios vão ter que prestar conta dos seus pecados, das suas soberbas. Irmãos, esse trono, o ímpio, eles vão ressuscitar e serão julgados. O juízo final é um momento singular na história, onde Deus vai tratar como ímpio todos os que morreram sem se converterem a Cristo, terão que comparecer perante Deus naquele dia. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Não haverá desculpas, oportunidades de defesa ou chance, não haverá. Todos aqueles que morrerem sem Deus, sem Jesus, ressuscitarão no juízo para prestar contas de seus pecados diante daquele que é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, prezado ouvinte da palavra do Senhor, a realidade do juízo final é terrível. O que vai acontecer? O que vai acontecer é literal. O que é o literal? É do jeito que é isso daí.
vai ter um dia que você vai ter Deus ali. Você não. Nós não. O sangue de Jesus tem poder. O ímpio ali que vai ressuscitar na segunda ressurreição, ele vai ver Deus ali, vai ver Deus face a face. Louvado seja Deus ali. Glórias a Deus. Prestar conta para o Senhor. É por isso que há muitas igrejas em todos os lugares. Igreja, abre os olhos. Tem igreja em todos os lugares. Cultos na hora do almoço de empresas. Tem empresa aí, irmãos, que tem servo de Deus que faz cultos, faz oração. Cultos e ministrações da palavra de Deus nas redes sociais e na internet. E cristãos em muitos lugares testemunhando. É a voz do Espírito Santo falando, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. No dia do juízo do trono branco, grandes e pequenos vão estar lá. Grandes e pequenos. Olha o que diz no versículo 12 do capítulo 20 de Apocalipse. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Como assim? Mas morto não está morto? Nossa, fulano já morreu, tem um certo tempo, eu acho que não tem nem cinza, mas vai ressuscitar. A palavra de Deus é verdadeira. Conhecereis a verdade vos libertará. Louvado seja Deus, o nome do Senhor. Grandes e pequenos aqui no texto, louvado seja Deus, não se refere para a idade ou tamanho físico. A pessoa ressuscitou, era um senhor de 80 anos e um adolescente de 12 anos, 13 anos. Não. Grandes e pequenos aqui está falando de classe e camada social. Camadas sociais, todos estarão presentes. Ricos, pobres, governantes, reis. Vão aparecer ateu, que não crê em Deus. Vão estar tudo lá. Louvado seja Deus. Perante Deus naquele dia. Ricos e pobres, famosos, anônimos, doutos, iletrados, religiosos e ateus. Aqui dependente do poder financeiro, aquisitivo, vai estar lá. Louvado seja Deus. E dependendo da sua influência que ele tinha, ele vai estar lá para prestar conta diante de Deus. Glória a Deus. O julgamento é inevitável. Um julgamento, ele precisa de um juiz. No caso do trono branco, o juiz é o Senhor Jesus. O juiz será o Senhor Jesus. Em sua primeira vinda ao mundo, ele veio para salvar e não julgar o mundo. Está lá em João, no capítulo 12, versículo 47. Mas em sua segunda vinda, ele vem para julgar o mundo, pois só ele detém todo o juízo. Está lá em João capítulo 5, 22. Todos os ímpios comparecerão para o dia do juízo final e serão julgados por aquele que foi morto e reviveu. Ele foi morto e reviveu. Ele é a primícia dos que dormem. Louvado seja o nome do Senhor. Daqueles que dormem no Senhor. Aqueles que dormem no Senhor vão ressuscitar com o corpo glorificado. Louvado seja Deus. A palavra de Deus declara: porquanto tem determinado um dia com que a justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. Esse varão é o Messias, é o Senhor Jesus. Disso deu
todos, ressuscitando-os dos mortos. Está lá em Atos capítulo 17 e 11. É Jesus que vai estar no trono branco a julgar. Louvado seja Deus. A sua justiça. A sua justiça. Hoje nós vivemos em um mundo de injustiça. A palavra de Deus diz que a justiça do homem é como o trapo da imundícia. O que é um trapo da imundícia? É um pano mais sujo que você possa imaginar de sujeito que tem naquele pano. A Bíblia diz que a justiça do homem é assim. Mas aquele juiz lá, ele vai julgar com justiça. Louvado seja Deus. Os mortos serão julgados segundo as suas obras. Vai abrir os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Está lá em Apocalipse, no versículo 12 do capítulo 20. Irmãos, a Bíblia deixa claro que cada um será julgado segundo as suas obras. Então, entendemos aqui que estes livros se referem ao registro das obras de cada pessoa. Vai ter um livro lá que tem as obras de cada pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Nada passa desapercebido diante daquele que tem os olhos como chama de fogo. Os olhos do Senhor, Jó, ele falou, ele disse assim: tem tu, porém, os olhos de carne? Os olhos do Senhor não é igual aos olhos do ser humano. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele vê, ele contempla, ele vê todas as coisas. Ele não vê como vê um homem. Louvado seja Deus. Tudo, mesmo oculto e escondido, será revelado naquele dia. Vai ter um outro livro, o livro da vida, que registra os nomes dos salvos. Esse livro também aparece, também para firmar a condenação dos ímpios. Irmãos, nós estamos escritos no livro da vida. Não alegremos porque você expulsa demônio, porque você ora pelos enfermos, eles são curados. Alegrai-vos porque o seu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Moisés, louvado seja Deus, lá em Êxodo 32, versículo 22, intercedeu pelo povo de Israel que havia pecado contra o Senhor. Louvado seja Deus. Ele pediu a Deus: perdoa o seu pecado, perdoa o pecado dos israelitas, Senhor. Ou então risca-me do teu livro. Peço-te do teu livro que tens escrito, que me risca dele. Louvado seja Deus. Mas o Senhor aqui deu a resposta que aponta para o que acontece no juízo final. Louvado seja Deus. Então disse o Senhor a Moisés: olha o que o Senhor disse a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. É sério, irmãos, é muito sério. Ser crente é muito sério. Servir a Deus é muito sério. Não é tempo de brincar, não. É tempo de levar Deus a sério. Está na hora da gente crescer espiritualmente, crescer na graça e no conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. O julgamento será individual. Será individual. A Bíblia não deixa dúvida de que este julgamento, embora envolva todos os ímpios de todo o tempo da história humana, não será feito de forma coletiva ou geral. A gente pensa, né? Como que vai ser? Vai ser muitas pessoas, mas vai ser individual. A gente pensava, você acha que vai ser coletivo, né? Não, vai ser individual. Cada pessoa ela é responsável pelos seus atos, e com
condutas perante Deus. Está lá em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4. Não haverá injustiças e nem erros neste julgamento. Uma multidão sem conta se apresentará diante de Deus, diante do trono branco, lá no Apocalipse, no versículo 13, capítulo 20. Aquele que tem o cabelo branco, brancos como a neve e lã, conhece cada pessoa que está sendo julgada. O cabelo branco de Cristo lá no Apocalipse representa a sua eternidade. Louvado seja Deus, glórias a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Irmãos, a sentença, qual vai ser a sentença desse julgamento? Será a segunda morte. Para terminar a igreja, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está lá no Apocalipse, no versículo 14 e 15 do capítulo 20. A Bíblia está falando de justiça. A Bíblia aqui, ela não está falando da extinção. Vai ser lançado no lago de fogo, acabou. Não, igreja. Mas está falando de sofrimento eterno. Jesus revela que os maus e os que cometem iniquidades serão lançados no lago de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 51. E os desobedientes sofrerão eterna punição. Segundo a Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9. Terão angústias e tribulação. Romanos 2, versículo 9. Jesus aumenta o nosso campo de visão sobre o juízo final, informando que o inferno ou o lago de fogo é o local onde o fogo jamais se apaga. Irmãos, isso é muito sério. Amado, prezado ouvinte da palavra do Senhor, isso é muito sério. É muito sério. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Isso é tão sério e verdadeiro que Jesus fala 5 vezes em Marcos. E o alvo da revelação desta verdade é tão dura, chocante e eminente, é despertar a igreja para a sua tarefa suprema de ganhar almas para Cristo. Nós precisamos ganhar almas para Cristo. A palavra foi semeada. Então, essa palavra de hoje de ensino é um despertamento para nós. Amém? Para a gente pegar o Evangelho e estar firme na presença do Senhor. Fiquemos de pé, em nome do Senhor Jesus. Recebeis a bênção do Senhor, irmãos. Igreja, domingo estaremos aqui na Santa Ceia e a Escola Bíblica Dominical. Já chegou a revista nova. Amém? Recebeis a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam não só hoje, mas para todos sempre com o povo de Deus. E o povo de Deus deu um brado bem forte de vitória comigo, dizendo...